A gente está começando, então, nós vamos começar com uma página em branco, tá? E algumas informações iniciais. Primeira coisa, vocês vão ver, eu estou com o ChatGPT Plus. Eu, até para agilizar a minha manipulação, eu assinei o ChatGPT Plus, paguei $20 mais imposto, $21, para poder ter um pouco mais de velocidade e garantir o acesso ao ChatGPT Plus, mesmo quando ele está com, com saturação nas conexões. Então, mas isso não é necessário. Né? Vocês vão tentar, vocês vão obter o acesso, vocês vão ver que ele vai responder muito bem, numa velocidade muito boa, e depois, se houver necessidade, se vocês identificarem interesse, vocês vão assinar a versão Plus. Eu tenho assinado, geralmente, quando eu assino esses programas, esses sistemas por assinatura, eu opto, apesar de ser um pouquinho mais caro, eu opto sempre pela assinatura mensal, e sempre que possível eu assino e já cancelo a assinatura. Por quê? Para não ficar renovando e a gente ficar pagando por algum serviço que não tem. Eu uso vários serviços de assinatura, aqui o próprio StreamYard, que eu estou usando para gravar esse vídeo, eu uso por assinatura, eu uso até a Netflix, outras coisas, e geralmente eu uso a assinatura mensal, né, porque às vezes a gente acaba trabalhando com outras coisas, indo para outras situações e acaba encerrando a assinatura. Então eu uso a assinatura mensal e sempre vou cancelando. E quanto ao ChatGPT, sugiro que vocês usem inicialmente sem assinatura e mais adiante, se vocês acharem que vale a pena, assinem. Vamos então começar, e daí eu já vou desaparecer da tela aqui, vou deixar o nosso ator principal, que é o ChatGPT. Eu já vou deixá-lo então em evidência e vou aqui conversando com vocês. Eu já entrei no ChatGPT, né? Isso aí vocês já devem também saber, e vamos começar a nossa conversa. Então vou trabalhar aqui. Vamos trabalhar num texto jurídico qualquer, nós vamos inventar um texto jurídico. Você sabe que eu sou juiz do trabalho, então meus textos, meus exemplos vão estar sempre voltados para a legislação e para o direito trabalhista, mas o ChatGPT ele vai poder atendê-los em uma vasta área. Então, vamos ver aqui, então. Vou fazer uma coisa muito genérica. Elabore uma petição inicial trabalhista. Vamos ver o que ele faz. Então ele já vai elaborando alguma coisa. A gente não sabe o que foi. Olha, tem uma coisa que a gente tem que saber também, é que o ChatGPT ele é mentiroso. Ele vai inventar coisas. Ele não, dificilmente ele vai dizer que não sabe alguma coisa, e ele vai, olha só, ele está inventando ali várias situações que ele entende que, pela lógica dele, são os pedidos mais comuns, são os direitos mais descumpridos, e daí ele identificou. Outra coisa que vocês estão vendo é que ele deu uma paradinha. Provavelmente ele vai dar uma mensagem de erro. Estou esperando aqui. Bom, como ele não deu a mensagem de erro, ele já está um tempo parado, eu vou usar um comando que eu uso, que é o continue. Olha aí, ó. Daí ele já continuou da palavra ali, ó. Então, vamos ver o que ele fez. Então, esse primeiro comando continue. Então, ele fala ali, o reclamante foi contratado pela reclamada para exercer a função, daí ele está dando alguns espaços em branco para que vocês coloquem, e daí, no lugar da gente trabalhar em cima disso aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos apresentar informações sobre um caso
que nós queremos ver uma inicial elaborada. Então, vamos fazer o seguinte, elabore uma inicial trabalhista relacionada ao contrato de trabalho, e daí nós vamos dar todas as informações possíveis. E é interessante isso porque a gente acaba percebendo que às vezes as informações nos processos não vêm integrais. E o ChatGPT nos ajuda até nisso, até estruturar. Então vamos dizer o seguinte: autor Frederico das Coves, período do contrato. Ele trabalhou de 12 de outubro de 2019 a 23 de agosto de 2022. Na função de pedreiro, escrevi errado, ele vai entender, mas vão corrigir. Na função de pedreiro, com salário de R$ 1.500, mais vale transporte e adicional de insalubridade em grau médio. O autor trabalhava das 8 às 18, com intervalo das 12 às 14. No entanto, muitas vezes trabalhava além do horário sem que lhe fosse permitido o registro. O que mais que a gente pode colocar aqui? Bom, vamos tocar essa inicial com essas informações. Então, vamos dar o Enter. E daí ele já está elaborando. Parou de novo, vamos para o continue. Tá, o que acontece? Agora a gente vai dar uma lida, aí vamos ver se está certo o que a gente está falando, e de repente a gente até pode usar algumas, a gente pode mandar complementar algumas coisas. O ChatGPT ele pode complementar e ele vai entender muito bem o que a gente está falando. Uma outra observação importante que eu tenho feito é o seguinte: logo que ele escreve um texto que me parece interessante, eu salvo esse texto. Ele não tem como salvar aqui, então eu pego, vou lá, coloco entre destaco, né? Ctrl C e Ctrl V lá vou abrir um arquivo no meu Google Docs e vou salvar esse texto. Por quê? Porque às vezes ele acaba perdendo, ele não tem memória suficiente, então às vezes ele vai acabar perdendo esse texto. Mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer é o seguinte: eu não gosto que as horas extraordinárias sejam chamadas de horas extras, então eu vou pedir para ele corrigir isso. Então, vou dizer o que eu quero fazer. Eu trocar a expressão horas extras, e eu vou colocar entre aspas para ele entender melhor. Aliás, eu vou colocar entre colchetes, porque eu já vi que há uma
a uma padronização, parece que o colchete é melhor. Por horas extraordinárias. Então, no momento é só essa correção que eu quero que ele faça. Vamos lá. Perfeito. A insalubridade era paga, então eu vou só informar isso para o chat. E vamos ver o que ele responde aqui. Já vai dar uma nova inicial, ele refaz, ele já entendeu que a insalubridade não vai ser objeto pedido. Ele está falando que o salário não foi pago, é que ele inventou uma coisa. Eu vou alterar e vou dizer que o salário foi pago. Vou continuar. Só para terminar o texto ali, termos em que pede deferimento. Porto Alegre e tal. Bom, então agora ele tirou aqueles pedidos que não tinham sentido. A insalubridade grau médico eu tinha informado, era só para ele, para ver o que ele fazia. E agora eu vou aumentar os pedidos. Então, as horas extras está correta. Aliás, a gente podia pedir para ele calcular as horas extras. Vamos fazer o seguinte: estimo que havia cerca de 15 horas extraordinárias por mês que não foram pagas. Efetue o cálculo, inclua essa informação, efetue o cálculo e altere o valor da causa. Ele estimou, então, ele totalizou as 540 horas extras, mas ele não fez o cálculo. Então, vou pedir assim: elabore o cálculo das horas extraordinárias com os reflexos. Vamos ver se é o que ele faz aqui.
Então, ele apresentou aqui uma proposta de cálculo e uma proposta de valor. Podemos, então, pedir para ele concluir a inicial. Inicial completa. Continue. Perfeito. Aqui parece que já está, então, já temos uma edição inicial. Agora, nós vamos para uma outra parte que vai ser bem legal. E até por isso eu vou criar um novo capítulo. Vamos lá.